A paz do Senhor a todos, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ver durante o dia. Estamos mais uma vez iniciando nosso bate-papo aqui, nesse podcast que está começando no Missão Podcast, um nome dado por Deus, e eu tenho certeza que vai alcançar o mundo aí, né? Mais uma vez viemos para uma entrevista, né? Mais uma conversa, né? Sobre o reino, dessa vez com o nosso diácono Felipe, né? Para quem não conhece, meu cunhado. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado por ter aceito esse convite. Amém. Que a gente possamos nesse bate-papo aí poder levar a palavra de Deus, né? Um pouquinho do teu testemunho, né? Que a gente possa alcançar vidas através desse vídeo que a gente está começando nesse momento. E já pedindo para os irmãos que irão assistir esse vídeo que comentem, que se inscrevam no nosso canal, que curtam, que compartilhem, que ajudem, né, o canal da Igreja Missão Labaredas a crescer e a encontrar mais pessoas que estejam precisando de uma palavra, que estejam precisando de um conforto, de um alívio no coração, né? O intuito desse canal é isso, a gente poder levar a palavra de Deus para os irmãos que precisam, assim como um dia a gente precisou e tivemos esse alento, tivemos um abraço, uma palavra que fez com que nos tocasse e fez com que a gente começasse a seguir a Deus. Esse projeto vai da mesma forma, que a gente possa, através desses vídeos, né, através dessas entrevistas, dessas conversas, poder edificar a vida do irmão que está assistindo e, né, se o irmão conheça alguém que esteja precisando de uma palavra, mande esse vídeo para esse irmão, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dele. Amém? Se quiser falar um pouquinho para os nossos irmãos ali, sinta-se à vontade. Amém. Eu só quero primeiramente agradecer ao nosso irmão aí, a liderança da igreja, né? Agradecer a liderança da igreja por ter aberto as portas para nós. Eu quero agradecer por poder estar aqui. A internet é uma porta é uma porta abençoada, né? Que leva a palavra de Deus para bem longe, onde a gente talvez não poderia alcançar com nossas pernas. A internet leva. Então é só agradecer mesmo, agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me colocado aqui hoje. Eu tenho certeza que não é à toa, né? O que eu venho falar aqui vai tocar alguém que vai assistir. Então tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. É verdade, né? Eu peço que vocês assistam até o final, porque esse homem aqui presente, ele tem um testemunho tremendo, né, de vida, né? Uma coisa linda de se ouvir, né? Graças a Deus a gente vai poder ver ele também falando sobre isso, mas do quanto Deus foi bom na vida dele, e quanto Deus, né, honrou a vida dele, né, com tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu. Ele vai contar, não vou estragar esse momento, porque vai ser um momento dele dizer, mas fiquem até o final, assistam com a gente, vocês vão entender o poder de Deus. Quando Deus quer transformar, Ele transforma. Verdade. Transforma, e o nosso diácono Felipe aqui é prova viva disso. Amém? Amém. Felipe, eu quero, né, começar com você. Há pouco tempo atrás a gente foi ungido a diácono, tanto ele quanto eu, e nós estamos nessa caminhada do diaconato aí. E só que é bonito falar diácono, né? É uma palavra bonita, só que é uma função dentro da igreja bem árdua, né? Bem difícil, ela tem que ser compromisso mesmo, né, com Deus. Eu queria, né, ouvir de você, para você, o que significa ser o diácono da igreja? Resumindo em uma palavra, amor, né? A gente tem que amar o que a gente está aqui fazendo para Deus, amar servir a Deus, amar a obra, porque o diácono, a gente está disponível, né, para a obra. O que a liderança colocar nós para fazer, eu vou estar disponível para fazer. A gente tem que ter primeiramente
Bíblia, né? A gente tem que estar na palavra, porque sem um diaconato, sem palavra, a gente se perde. Então, primeiramente, a palavra resumida é amor, no meu ver, né? Sim. E realmente é verdade. A gente precisa entender que vou até entrar num assunto aqui. Lá na minha empresa vieram perguntar para mim se eu tinha comentado que, né, a gente seria ungido a diácono, né? Eles vieram perguntar, mas o diaconato ele é um ministério ou ele é um cargo na tua igreja? Daí eu resumi dessa forma, eu falei, nenhum nem outro. Para mim ele tem que ser um chamado. Deus tem que nos chamar. Para mim diácono, né, a palavra diácono é só realmente mais uma palavra, né? E daí eu não vejo como um cargo, eu não vejo como um ministério. Como o Felipe falou, para mim o diaconato ele é amor, ele é paixão. Você tem que amar aquilo que você faz dentro da igreja, né? E quando a gente fala em amor, né, o diaconato é amar a Cristo, amar a Deus, amar a igreja, amar os membros, né? Amar os nossos pastores, né? O diaconato ele serve para a gente ser líder também, né? Nos ensina a ser líder para a gente poder almejar ali, crescer espiritualmente e ajudar na questão do pastoral, dos pastores para a igreja, né? E é isso que acho que o pastor ele quer muito da gente, né, Felipe? Aqui, ó, uma outra pergunta que eu deixei bem boa para você. Como você entende assim o teu chamado no diaconato? Você acha que foi porque o pastor quis, ou você acha que não foi que realmente Deus propositou na tua vida? Promessa, né? Como desde eu nasci em berço evangélico, claro, daqui a pouquinho você vai entender quando a gente entrar no meu testemunho aqui. Eu nasci em berço evangélico, minha mãe sempre me levava para a igreja quando pequeno, e Deus já tinha me falado, né, que eu ia ser um pregador da palavra, tinha um chamado, entende? Então não foi porque o pastor quis, é porque está se cumprindo a promessa de Deus na minha vida. Eu creio assim, que a promessa está sendo cumprida. Então tem até um louvor que fala, vai ser tão lindo quando Deus cumpriu o que te prometeu. E eu tenho a dizer assim que Deus já está cumprindo o que me prometeu quando ainda na infância, quando eu estava lá no grupo de jovens, lá na igreja, e Deus já falava comigo, né? E a promessa está sendo cumprida. É isso que eu tenho a dizer, não foi porque o pastor quis, é promessa sendo cumprida. Amém. No teu ver, assim, qual texto bíblico assim que você acha que condiz com o teu chamado no diaconato? Você leu lá o versículo e falou assim, nossa, Deus falou comigo aqui, ó, nesse versículo para poder servir o diaconato, sabe? Tem alguma ideia assim? Já passou pela tua cabeça? Um versículo que Deus falou com você sobre o ministério de diaconato ou não tem assim? Um versículo assim específico não, mas eu tenho, vamos dizer, um versículo para minha vida nos dias atuais, que está até aberto aqui, 2 Coríntios 5:16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em algumas outras traduções, tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, vamos dizer assim, para minha vida, desde o que ocorreu quando eu caí, né, e me levantei, muita gente pensa que quando a pessoa cai não se levanta mais, mas isso aqui é Deus falando, né? A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em outra tradução, eis que tudo se fez novo. É verdade. Quando a gente cai, a gente acha que não tem força para levantar depois da queda, né? Mas e muitas pessoas julgam, né? Mas o problema do ser humano é a questão do julgamento. Ela se preocupa muito com o que os outros vão dizer. Só que não entende que
Se você caiu, tem aquele que está lá em cima te estendendo o braço para te levantar. É nesse que nós temos que nos apegar, né? Entender que não temos que se importar com o que vão pensar da gente, né? Quando a gente estava lá no buraco, e sim com aquele que está dando a vida novamente, dá o fôlego de vida novamente para a gente. Amém? Felipe, para você, né, dentro do diaconato, ali, quais são as principais funções que você tem que ter na igreja, no teu ministério de diaconato ali? Servir, porque o diaconato é servir, né? Desde de uma porta, desde que nem eu cuido da mesa de som, se o pastor pedir para abrir um culto, então o diaconato nada mais é que servir. Trazer uma água para um visitante, não só para um visitante, para um membro, né? Cuidar da porta para uma criança, por causa de uma criança, um idoso que não consegue subir as escadas. Esse é o diaconato, servir. Aquilo que você falou no começo, né? A gente tem que... Diaconato é amor. Quando você faz tudo isso que ele, né, explanou aqui agora, é o amor. E a gente tentando ser, a gente não consegue ser Cristo, mas tentando fazer como Cristo fez. Imagem e semelhança, né? Exatamente, a gente tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Muitas pessoas falam que eu não sou feio porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Mas não, imagem e semelhança é semelhante àquilo que Jesus fez. A gente tem que ser, a gente nunca vai ser igual a Cristo, mas a gente tem que procurar fazer ou tentar fazer como Cristo fez, né? O que ele fez? Ele amou eu, você que está nos assistindo. Isso que é o mais importante, né? A gente procurar amar sempre o próximo, né? Acho que essa é a definição de ser um diácono da igreja, né? Amar o próximo, estar sempre pronto a servir, é o mais importante. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, né? A gente como diácono, né? A igreja em si, ela tem problemas, ela tem conflitos, né? Porque são pessoas e pessoas, né? A gente tem que ter esse entendimento, né? Mesmo estando dentro da igreja, a gente não consegue agradar a todos, né? Isso é do tanto nosso lado quanto do lado né, das pessoas. Mas para você, né? Como é lidar assim, com conflitos dentro da igreja? Como você conseguiria lidar com conflitos assim dentro da igreja? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o melhor da gente, né? Primeiramente que a gente está fazendo para Deus, e é claro que os membros, o público, vamos dizer assim, que está assistindo o culto, também quer sentir algo de melhor, né? Então a gente tem que oferecer o melhor para Deus, e a gente oferecendo o melhor para Deus, dando o nosso melhor, eu creio que, eu vou abrir um culto, vamos dizer assim, eu vou procurar dar o meu melhor. Claro que talvez o meu melhor não seja o melhor, não seja, como diz, o melhor do mundo, né? Mas eu estou dando o meu melhor, e eu dando o meu melhor, eu estou de consciência limpa, sabendo que eu estou fazendo o melhor para Deus e buscando fazer o melhor para a membresia da igreja também. A gente muitas vezes a gente fica preocupado, né? Como você falou assim, a gente é chamado para abrir um culto, né, para tocar no louvor, para cuidar da mesa de som, e como a gente falou lá no começo, a gente fica meio preocupado porque, vamos dizer lá, tá se achando, lá pensa que já é o pastor da igreja, e não é isso, né? A gente, né, como a gente falou lá, a gente foi escolhido por Deus, né? Sim. Deus, né, permitiu que a gente, né, tenha essa capacidade de abrir um culto, de cuidar de uma mesa de som, de cuidar de pessoas, não é para se aparecer, não é para procurar ser melhor que ninguém, é justamente pela obra, né? Sim. E eu creio que como a gente vem repetindo, e acho que a gente vai repetir até o final do vídeo, a gente faz isso por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à obra, que é o mais importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre família, né? Que é um tema gostoso de falar, né? Mas, né, também tem famílias e famílias, né? Graças a Deus, a nossa, elas é da igreja, ela serve, né, a Cristo, assim como nós. Mas para você, Felipe, como é conciliar, né, família, trabalho e a igreja para você?
Na verdade, a gente, como a nossa vida é uma correria, né, que a gente trabalha, é igreja, é família, é algo que não sobra, vamos dizer, muito tempo para poder, vamos dizer, meu filho quer ir na praça, a gente tem que encaixar um tempo ali para poder levar, para poder brincar, a gente tem que conciliar, por mais que a nossa vida é corrida, temos que ter um espaço para a família, porque senão, no meu ver, a rotina é algo muito complicado, desgastante. Você, né, para quem não sabe, o Felipe é caminhoneiro, para você é bem mais difícil. É bem complicado conciliar o tempo de estrada com família. Eu só tenho livre o final de semana, né? Então eu tenho que dar tempo para a família, tenho que dar tempo para mim, tenho que dar tempo para Deus. E fica uma correria, mas a gente acha tempo para... O Felipe é casado, né? Você quanto tempo você casou com a Rose? 3 anos. 3 anos de casado. Graças a Deus também é uma mulher de Deus, né? Uma bênção na vida do nosso diácono. E como é assim, cara, servir, né, ao lado de quem tá com você ali na igreja, assim? A gente sabe, né, que mesmo sendo casado, a gente tem aquele... São pessoas diferentes, né? Mas são pessoas diferentes que resolveram se unir, né, no matrimonial e no ministério, na igreja, né? Como é servir assim com a pessoa que você ama, né, a pessoa que está do teu lado, assim? Olha, para mim é uma graça tão grande que Deus me concedeu, porque eu tenho um apoio muito grande em casa. A minha esposa, sabendo que quando a gente sai para trabalhar, sai para fazer qualquer coisa, tem alguém orando pela gente. Isso para mim é algo muito gratificante, que eu agradeço muito a Deus. Ter colocado do meu lado uma mulher de Deus, uma mulher que ora por mim, e saber que a gente está coberto de oração, né? Então a gente está tranquilo, porque a gente sai de consciência limpa, sabendo que tem alguém em casa orando pela gente, pensando na gente e cuidando em oração, né? Sim, eu até tinha feito um comentário, né, com o nosso pastor, o pastor Ricardo, que o homem, ele não é nada sem um alicerce. Eu acho que o nosso alicerce é as nossas esposas, elas que dão a sustentação para a gente conseguir caminhar nessa vida louca que a gente tem, né? Quando eu digo vida louca, não é que a gente está perdido no mundo, mas é a correria do dia a dia, é trabalho, é família, é o nosso ministério, né, igreja. E se não tem elas para dar aquele empurrão, não, você vai, a gente precisa de você vai conseguir. Se não fosse, né, essas mulheres abençoadas que Deus colocou nas nossas vidas, acho que a gente já tinha desistido, né? Eu me sinto super apoiado pela minha esposa, então para mim é uma graça muito grande que Deus me colocou no meu caminho. Amém. E vai ser assim até na hora que Amém. Deus recolher, né? Querer nós ao lado dele. Amém? Para você, assim, o que mais te motiva, assim, a proteger tua família espiritualmente, assim, sabe? Você é daquele que ora mesmo, né? A gente não pode, como eu posso dizer, passar dos limites em algumas coisas, assim, mas na hora de proteger uma família, a gente acaba esquecendo, né, que somos, né, da igreja cristã, porque a gente vai fazer de tudo pela família. Assim. Você, como um homem, assim, você vai fazer a mesma coisa, você vai defender com unhas e dentes, né? Então conte um pouquinho para nós aí como você faria, assim, numa situação difícil. Pela minha família, vamos dizer, eu dou minha vida, né? Eu dou a vida pela minha família, pelos meus filhos. Então, Deus me guarda, a gente não gosta nem de pensar de alguém fazer algum mal para os nossos filhos, para nossa esposa. Então, que nem o diácono falou, a gente defende com unhas e dentes, mas temos que se colocar no nosso... Colocar nas mãos de Deus, né? Porque somos homens de Deus. Então também não podemos pedir para Deus para a gente não ultrapassar o limite, né? Porque somos homens de Deus, mas somos seres humanos. Então é só Deus para ter misericórdia da gente, porque
e cuidar, Deus livra, Deus cuida, porque a gente é ser humano, a gente não sabe, eu não sei minha reação se eu ver alguém fazendo algo de mal para os meus filhos ou para minha esposa, então eu não sei, sinceramente eu não sei minha reação, qual seria. Então, esse daí é um assunto, vamos dizer assim, um tanto quanto polêmico. Por quê? Porque a maioria do pessoal lá fora vai achar que porque nós somos da igreja, a gente não tem o direito de defender, né, a honra da família, né, nossa esposa, nossos filhos. E pelo contrário, a gente tem sim que defender. É lógico que a gente não vamos, né, partir para uma agressão, a gente vai procurar resolver na conversa, no diálogo, né, que é o mais correto a ser feito. Só que dependendo da situação, você não vai conseguir, porque você não vai deixar ninguém de fora encostar na tua família, nos teus filhos, você vai ter uma reação, né? E é isso que a maioria do pessoal, né, que está fora da igreja acha que não, acha que tem que aguentar calado, não é isso, né? A gente, como o nosso diácono falou, a gente é de carne e osso também, a gente é humano, né? E o que a gente, né, vai procurar fazer é defender nossa família com unhas e dentes, e lutar por ela até o final. Felipe, voltando um pouquinho mais para a parte bíblica, assim, da nossa conversa aqui, para você, assim, uma história da Bíblia, assim, que chama muita atenção, que você, quando lê, você relê, você lê, sempre está tendo, né, aquela sensação que você entendeu de uma forma, agora você entendeu de outra, sabe? Eu pelo menos tenho algumas passagens que eu estudo, assim, que eu leio, um dia eu leio de uma forma, daí eu tenho entendimento, né? De outra forma eu tenho entendimento. Para você, assim, qual passagem que marca muito a tua vida, assim? Uma passagem que marca muito minha vida, Deus, eu já trouxe essa mensagem aqui na igreja, é João 5, paralítico do tanque de Betesda. Então é uma passagem assim que eu leio, primeira vez que eu li, eu tive um entendimento, eu trouxe uma mensagem, e depois Deus falou comigo na mesma passagem de outra forma. Então é uma passagem que Deus fala muito comigo, que é o paralítico do tanque de Betesda, que o paralítico está lá, ele está acamado, né, ali no próximo ao tanque há muito tempo, não consegue tocar nas águas no movimento quando a água se move. Então daí um dia passa Jesus, vai ter com ele uma conversa e fala: levanta, pega a sua cama e anda. Então essa é uma palavra que fala muito comigo. Deus já falou comigo, né, nessa mesma palavra de várias formas. Então é uma palavra que mexe muito comigo, e eu coloco minha vida nessa, eu consigo me colocar no lugar, tipo, com tudo que Deus já fez comigo. A cama, no caso, Deus não manda ele levantar, deixar a cama, manda ele levar a cama. A cama, no meu entendimento, é o passado, tudo que ele já passou, para ele não se esquecer o que ele já passou. Deus apaga o passado. O meu passado, eu creio que Deus apagou, mas Deus não me deixa esquecer. Por quê? Para mim não voltar lá de onde eu já saí. Então esse é o entendimento que eu tenho dessa palavra. Acho que a última pregação minha foi justamente do paralítico do tanque de Betesda, e ao final dela foi justamente essa mesma conclusão que Deus me deu, né? Que aquele leito, que aquela cama que Jesus pede para ele, né, levar com ele, é tudo aquilo que estava fazendo mal para ele, tudo aquilo que ele carregou durante uma vida, né, que fazia com que ele ficasse naquela situação. E a partir do momento que ele foi curado por Deus, né, que Jesus pede para ele levantar e caminhar, ele carregar aquilo lá, é que para ele entender que tudo aquilo que ele, né, ficou naquela situação, ele carregasse por onde ele for, para que ele não caísse novamente. Não se esquecesse de onde ele saiu. Entendesse que ainda ele tem aquele peso ali, vamos dizer assim, entre aspas, aquele peso carregado, para ele justamente não cair de uma vez. Entender que não vale a pena ele querer voltar para onde ele estava e ficar na situação que ele estava, né? Isso serve para a gente, né? Sim. Né? A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente vai continuar carregando, né? Eu sei que muita gente, né, fala, você tem que esquecer o teu passado, agora você é de Cristo, né? No batismo mesmo, né? Os pastores pedem, né,
na hora que a gente está descendo as águas lá, né? Que desce o velho homem, sobe o novo homem, né? Porque a gente tem que entender que a gente sempre temos que lembrar da onde Cristo nos tirou. Sim, eu tenho isso comigo. Eu me lembro muito eu digo que eu carrego a minha cama é de onde Cristo me tirou, de tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz de errado. Eu tenho que me lembrar, eu creio assim que eu tenho que me lembrar, para mim não voltar de onde eu já saí, de onde Deus me tirou, de onde eu tive que orar para mim sair. Eu tenho a mesma opinião, por isso que a gente sempre está carregando esse fardo com a gente, para que a gente não caia, né? E o irmão que está escutando a gente nesse momento, né, que está servindo a Cristo, também lembre disso, né? Carrega o teu fardo quando você pensar em cair. Novamente, olha para debaixo do teu braço e vê aquele fardo que você está carregando ali, que é tudo aquilo que você tinha de ruim, né? Aí você vai olhar para aquilo lá e você vai, não vale a pena. Prefiro continuar andando com Cristo do que ficar com essa sensação ruim, né? De estar acamado, né? De estar naquela vida que a gente tinha, né? Outra hora. Mas agora eu quero perguntar para o Felipe, já com o Felipe, um pouquinho da história de vida dele. Nós chegamos até aqui justamente com um testemunho, né, que ele tem de vida, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho do Felipe lá atrás, lá, quando o Felipe começou na igreja, lá, depois acabou caindo, ficou um período fora, e de como Deus resgatou você, né, da vida que você tinha. Olha, a minha vida só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui hoje. Como eu falei no começo do vídeo, eu nasci, minha mãe sempre me levando para a igreja, né? Eu na minha adolescência me batizei e a adolescência é um período assim um período bem complicado. Se a gente não tiver ali alicerçado na rocha, né? Então e daí na minha adolescência eu dei aquela escapada. E daí essa escapada que é o problema, né? Então dali eu conhecia, ainda na minha adolescência eu conhecia a tal da torcida organizada. E daí comecei a ir para os estádios, comecei a frequentar festas, comecei a ir para baladas. E daí só ladeira abaixo. E na minha juventude assim, foi por um bom tempo, até o dia que Deus vivendo, vamos dizer assim, numa vida de prostituição, porque eu não queria saber de relacionamento sério, eu queria sair para uma balada hoje, ficava com uma menina lá, conhecia alguém, na outra semana assim ia. Então uma vida nojenta, vamos se dizer assim, até o dia que o Senhor teve misericórdia de mim, né? Eu já tinha promessas de Deus, então eu sofri um acidente de carro no ano de 2021 e ali eu não tenho muita recordação desse dia, né? Mas eu fui atrás, eu busquei e minha família também me conta tudo o que aconteceu. Eu busquei o prontuário do hospital para saber o que aconteceu comigo. Então eu vou contar um pouquinho. No dia 10 de abril de 2021, eu tinha um chá de bebê para ir, que é meu afilhado inclusive, hotel. Eu tinha esse chá de bebê para ir. Eu passei lá na casa da mãe para conversar um pouquinho com ela e me despedi, né? Falei que depois voltava. Ela falou: meu filho, se cuida. Se minha voz embargar um pouquinho, meu irmão, não se esquentem, é porque isso mexe muito comigo. Ela falou: meu filho, se cuide, porque eu não tô sentindo algo bom, né? E beleza, eu fui. Eu bebia muito nessa época, porém nesse dia me disseram que eu não queria beber porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Isso era um sábado, mas eu trabalhava no domingo. Me disseram que eu não queria beber porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Eu não me lembro disso, porque vocês já vão entender. Daí eu peguei, estava nessa festa, me lembro de alguns lances desse chá de bebê. E daí eu vou sair, disse que eu voltei embora, não me lembro de ter saído de lá. Daí foram me procurar no domingo, não me acharam. Foram até a casa da minha mãe, eu não estava. Foram até a minha casa, que eu morava em outro bairro, eu também não estava.
E daí viram numa entrevista, numa reportagem na internet, que tinha um jovem de 27 anos, aproximadamente 27 anos, que era a idade que eu tinha na época, tinha uma luva de boxe, eu lutava Muay Thai na época, no banco de trás do carro, e era um Santana cinza. E daí ali imaginaram que poderia ser eu, que foi encaminhado de SEAT para o hospital. E daí ali minha mãe foi tentar me procurar, ligou no 193, porém eles não passavam informação. O que foi dito para ela: liga nos presídios, se não tiver, liga no hospital, e se não tiver, é IML. E minha mãe disse que ligou no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e eu estava lá. Isso foi no domingo. Era a época de Covid, então não poderia ter visita, né? Eu tive traumatismo craniano. Daí eu estava lá no hospital, não poderia ter visita. Isso foi no domingo. De sábado para domingo eu sofri acidente. Quando foi na quarta-feira, ligaram, se eu não me engano, para minha irmã, me dizendo que iam liberar uma visita de 4 pessoas. Que iam liberar uma visita de 4 pessoas, porque eu não passaria daquele período. A medicina já tinha feito tudo que podia ter feito comigo, tudo que podia ter feito para me salvar, a medicina já tinha feito. Então estavam abrindo essa visita de 4 pessoas para poder me visitar, por causa que eu não ia passar daquele tempo. Então foram lá me visitar, eu estava entubado, eu tinha feito cirurgia na cabeça, eu tinha tido parada cardíaca já tinha tido AVC, então o que a medicina pôde ter feito comigo já tinham feito. Mas tinha um Deus que estava fazendo a obra na minha vida ali. Então diz que a minha mãe nesse dia foi lá, a enfermeira, para você ver como que é Deus quando Deus está na causa, quando Deus está na situação. A enfermeira perguntou para minha mãe: vocês são cristãos? Minha mãe falou que sim. Perguntou se podia ler a Bíblia para mim todo dia. Minha mãe falou que podia. Então diz que essa enfermeira lia para mim todo dia um versículo da Bíblia. Eu estava em coma, mas ela estava lendo, e Deus estava trabalhando na minha vida, eu creio. Eu tenho certeza que Deus estava trabalhando na minha vida. E depois de um tempo, chamaram de novo, falaram que eu sobrevivi àquilo, né? Mas eu não ia andar, não ia falar, por conta do AVC que eu tive. Sequelas ia ficar. E depois de um mês internado, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu saí andando do hospital. E Deus fez a obra, irmãos. Quando eu saí do hospital, no dia que eu recebi alta, eu me lembro até hoje. Meu pai entrou no quarto, eu não sabia que eu estava de alta, porque eu fiquei 15 dias em coma, e eu estava ali alguns dias só no quarto. O meu pai entrou no quarto e eu perguntei para ele: o que você está fazendo aqui? Daí ele perguntou: ué, você não quer ir embora não? Quer me ver? Eu falei: eu quero, mas para mim, naquilo eu não sabia o que estava acontecendo ainda, porque a maior parte do tempo eu estava em coma e eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que eu tinha sofrido acidente de carro, porque a psicóloga do hospital me falou. Eu não sabia que eu tinha ficado em coma, eu não sabia que eu tinha tido traumatismo craniano, eu não sabia que eu tinha tido AVC, parada cardíaca, tudo isso eu não sabia. Então, eu me lembro até hoje, o meu pai chegou, a médica, a enfermeira que estava cuidando de mim, pediu para ele sair de novo, por causa que eu ia fazer uma tomografia, ia demorar algum tempo ali para mim poder ser liberado. Então, depois de um tempo, meu pai voltou. Quando ele voltou, eu peguei e arrumei minhas coisas ali para poder sair. Eu saí andando, cheguei até a porta. A enfermeira que estava no hospital pediu para mim esperar. Ela falou: posso te pedir a coisa? Eu falei: pode. De poucas coisas que eu lembro, isso é algo que Deus não me deixou esquecer. Eu falei: pode? Ela: posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Eu abracei ela e começou a chorar. Começou a chorar. Ela falou: agradeça muito a Deus pela tua vida e dê muito valor a ela. Por causa que da forma que eu te vi chegar, por mais otimista que eu fosse,
Eu não imaginaria que você ia estar saindo desse jeito, andando com as suas próprias pernas, sem depender de ninguém. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ali enquanto eu não estava vendo nada, enquanto eu não estava sentindo nada, Deus estava cuidando de mim. E eu não tive mais vontade de beber, não tive mais vontade de sair, não tive mais vontade de fazer coisas erradas. Uma coisa que eu tinha ainda vontade de fazer era de ir para jogo. Eu tinha ainda vontade, foi algo que foi difícil de eu conseguir me libertar. Mas Deus foi trabalhando, e para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, naquele período que eu estava no hospital, o Senhor estava trabalhando na minha vida e estava fazendo quem eu sou hoje. Estava fazendo o velho homem morrer. Então eu sobrevivi desse acidente, mas o velho homem morreu lá, para honra e glória do Senhor Jesus. Na verdade, eu participei desse período, praticamente, né, da tua vida ali, né, período do acidente, né, eu e o Cademir que corríamos atrás para saber onde você estava, lá tudo lá, para nós foi um choque, né, eu não sei se o Felipe tem ainda, né, mas eu ainda tenho algumas fotos de como ficou o carro do Felipe ficou destruído. Você jamais pensaria que alguém ia sair, ou, né, se saísse, né, com vida daquele acidente, porque o carro ficou completamente destruído. Foi uma coisa muito feia e realmente a gente se emociona, né? Eu também estou emocionado nesse momento porque a gente viu o quanto o poder de Deus foi na vida dele e foi na vida da nossa família, porque a gente se apegou de uma maneira em Cristo, em oração, em intercessão. A nossa igreja Labaredas, ela virou uma voz só em oração e foi lindo de ver, né? Todo mundo clamando, né, pela recuperação do Felipe. A Claudete, nossa, eu sou suspeito de falar, nós somos suspeitos de falar do quanto a gente tem, né, ele uma mãe e eu uma sogra de muita fé, uma pessoa que é fervorosa, é uma pessoa que tem a oração como princípio, sabe? O quanto a Claudete orou pela recuperação do Felipe, a Maiara, né? A gente tem o Nuno, né? O Juninho, que está, né, afastadinho, mas nós estamos em oração e eu sei que logo logo ele vai estar também na igreja com a gente, porque ele também é um homem de Deus, né? Um cara que dispensa comentários, né? Falar do Juninho, mas o que aconteceu com o Felipe, eu acho que foi para testificar e para a gente entender que o único caminho é Cristo. Sim. E eu tenho uma coisa assim, que tem muita gente que talvez passe por algo semelhante do que eu era lá atrás. Eu já fiz coisas assim que eu tive que correr de tiro para poder sobreviver. Então, talvez se você tem um filho, um marido, um irmão que talvez esteja na mesma situação, a única coisa que eu tenho a dizer, não desista dele. Se você tem fé que ele pode estar nos caminhos do Senhor um dia, não desista dele. Continue orando, continue colocando nas mãos de Deus, porque Deus é poderosíssimo para fazer a obra dele. Deus é poderoso para poder mudar caminhos, mudar destinos. Para Deus nada está perdido. Então o que a gente tem que ter é fé, não desistir e só colocar na mão de Deus. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que, como a gente disse no começo do vídeo, a gente tem que dar amor, né? Tem que demonstrar amor, tem que demonstrar ali que essa pessoa não está sozinha, você está orando por ela. Não, deixe sempre claro, estou orando por você, meu irmão, estou orando por você, meu filho, porque a oração é algo poderoso, o amor, né? Então nada está perdido, é só essa palavra que eu tenho, nada está perdido. Deus fez na minha vida, pode fazer na tua também. Verdade. E me veio na cabeça agora que o acidente do Felipe foi meio que também uma revelação, né? Que o pastor Gilberto revelou para tua mãe, né? Sim. O pastor Gilberto disse, né? Alguns dias antes, para Claudete, né? Uma revelação de Deus que, né, se o Felipe não voltasse por amor, ele voltaria pela dor, né?
E praticamente foi o que aconteceu, né? Ele teve que sofrer um acidente para poder voltar para Cristo, só que o acidente dele, não só ele voltou para Cristo, né? A família inteira voltou para o caminho, que é o mais importante de tudo, né? E eu tenho assim, ó, Deus fez tudo isso que aconteceu comigo. Eu esqueci de falar que eu fui ejetado, eu estava sem cinto na hora do acidente, fui ejetado fora do carro, por isso eu tive traumatismo craniano. E tem uma palavra na Bíblia que fala em tudo dai graças, né? E Deus me ensinou a agradecer pelo que Ele fez na minha vida, permitiu, né, vamos dizer assim, que Deus permitiu que acontecesse isso. Eu dou graças a Deus hoje por isso ter acontecido, porque eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido comigo, talvez eu não estaria aqui hoje mais nesse mundo, porque a vida que eu levava era só arruaça, coisa errada, umas passeadas até no crime, vamos dizer assim, coisas que nem todo mundo sabe, mas já me aconteceu. Então talvez eu não estaria aqui hoje. E para honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus, Ele permitiu isso na minha vida para mim estar aqui hoje, para mim poder ser cumprida a promessa que Deus fez lá atrás para mim. Eu até falo, né, a testemunha dele, mas serviu, o que aconteceu com ele serviu para mim também, né, porque eu também estava, né, perdido no mundo, também fui de torcida organizada, né, mas tanto que um dos principais motivos do meu aceite, né, a Deus, né, de eu vir para a igreja e me batizar, foi o testemunho dele, né, que edificou a minha vida, que transformou, o acidente dele transformou ele, mas também transformou a minha vida, né. Eu sou grato muito, né, a Deus primeiramente, né, ao testemunho que o Felipe deu. Nossa, você tá sendo grato pelo acidente que ele sofreu? Não, né, jamais. Estou sendo grato de ver a mudança, que através do acidente ele teve uma mudança significativa. Pelo que Deus fez na minha vida. Deus fez na vida dele e serviu de espelho para que, né, eu também mudasse a minha vida, né, que eu aceitasse a Cristo também. Isso para mim foi, eu já falei isso para ele, né, e não tenho vergonha de repetir aqui para todo mundo. Eu agradeço muito porque para mim foi ele é um espelho, né? Eu tento me moldar no que aconteceu com ele, a mudança de vida dele foi fundamental, acho que, para tudo isso, né? Porque realmente, né, você vê que era o Felipe de 21 para trás e o Felipe de 21 para frente, são duas pessoas completamente diferentes, e a gente louva a Deus por isso, né? A gente acha que a gente não está sendo cuidado lá por aquele assim, mesmo tendo um mundão, mas ele tá lá cuidando de cada detalhe, né? E hoje nosso papai, né, conte um pouquinho do nosso bebezinho que está aí também. Isso é mais uma parte do meu testemunho. Eu não queria saber de relacionamento, não queria saber de casar, até que Deus me apresentou a minha esposa, né? E nós nos casamos e hoje temos nossa filhinha. Ela já tinha um menino, que hoje é meu filho também. Ah, mas não, quando você conheceu ela, ela já tinha. Sim, ele era um bebezinho. E o meu amor por ele é meu filho, ninguém vai falar que não é, porque ele é meu filho. Daí eu já tinha também o Wesley, né, que é o meu menino, hoje tem 13 anos. E agora temos nossa Helena, fez agora há 5 dias atrás, fez 5 meses. E a minha esposa costuma, quando eu vejo ela assim, quando eu pego ela no colo, ela começa a dar risadinha pra mim, eu falo com ela, ela começa a sorrir, eu fico todo bobo, né? Minha esposa fala pra mim: você entendeu porque você tinha que ter uma menina? Você entendeu porque Deus te deu essa criança? Porque, olha, irmãos, eu olho assim ela, né? Claro que o meu amor pelos outros dois é o mesmo, mas eu olho ela e fico todo bobo, falo, o que Deus... Eu já não queria mais filhos, né? Eu não queria mais filhos, mas Deus me presenteou com ela. E ela sabia que eu não queria mais, mas daí quando Deus me presenteou com essa neném, ela fala pra mim: você entende agora por que você tinha que ter ela? Porque Deus te deu?
porque ela mudou tanto minha vida que, olha, é uma maravilha, é uma benção na minha vida essa menina, todos os meus filhos, claro, a minha esposa também. E quando tá todo mundo junto, a minha vida se resume ali. Que nem eu, né? Eu também sou pai de 2 meninas, né? O Felipe tem dois homens, né? Mas, né? Não sei, né? Creio eu que eu acho que o cuidado com o menino é mais diferente, né? A gente olha assim pro né, Wesley, né? Já tem 13 anos, já tem um marmanjo, né? Já se vira sozinho. Agora você vai ver uma menina com 13 anos, você vai ter o mesmo cuidado que eu tivesse 2 aninhos, né? Eu falo isso pela Elu, que tá com 10, o cuidado, né? O carinho que a gente tem, né? Mas são as bênçãos que Deus colocou na nossa vida e vão ser cuidados, independente se é homem ou mulher, vai ser cuidado. Enquanto eu tiver vida, meus filhos vão, minha família, né? Eu vou estar aqui para eles no que for preciso. Amém. Meus irmãos, estamos chegando no finalzinho dessa conversa, nesse testemunho lindo, gostoso, abençoado. Espero que tenha tocado no teu coração esse testemunho do nosso diácono. Eu já tenho entendido um pouquinho, né, também do diaconato, do que é ser o diácono da igreja, que a gente faz isso por amor, né? Novamente eu peço que vocês compartilhem, né, se inscrevam no nosso canal, comentem, né, ajudem, né, o nosso canal a crescer, a levar esse projeto, né, do Missão Podcast, né, para mais pessoas, né, e eu tenho certeza que a gente vai edificar mais e mais vidas, né, através de testemunhos como do nosso diácono aqui. Amém? Se você quiser dar mais uma palavrinha de agradecimento, alguma coisa que Deus tocar no teu coração, pode ir. Amém. Eu só quero agradecer de novo a Deus por essa oportunidade, né? Porque assim como eu já vi muitos testemunhos na internet, que eu já assisti muitos vídeos de testemunhos e a nossa vida é edificada, sim, por testemunhos, por situações que aconteceu na vida de outra pessoa, mas muitas vezes a gente consegue encaixar um episódio assim na nossa vida e Deus trabalha, Deus fala maravilhosamente, né, comigo através de testemunhos. E só quero agradecer a Deus, o nosso irmão pelo convite, a liderança da nossa igreja por nos permitir e aos irmãos por assistir, né, por compartilhar, porque senão não teria motivo de a gente estar aqui. Então vocês também são a peça fundamental, vamos dizer assim, da gente estar aqui hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Eu Deus quero abençoe. finalizar esse vídeo com um versículo. Então está em João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar o lugar para vocês. E enquanto eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que Deus abençoe Glória vocês. Que esse finalzinho desse bate-papo, né, com esse versículo possa dar um entendimento. Que Deus está preparando, né, uma morada para a gente junto ao Pai e que a gente tem que estar preparado, que é o mais importante. A gente tem que, por isso que a igreja está aqui, para preparar o caminho para a gente, né? Através dos cultos, dos nossos pastores, através de testemunhos como do nosso diácono aqui, né? E eu falo para vocês, estejam preparados, né? Estejam com as suas vestes brancas, limpas, para que quando Deus retornar, quando Jesus Cristo retornar, a gente esteja preparado para receber, né? Esteja com as nossas lamparinas cheias, né? Cheias de azeite, né? Sim, não sabemos quando vai ser, né? Mas vai ser. A gente acha que está demorando muito para Jesus voltar, mas não está não. Quantas pessoas já subiram, né? Sim. Já estão ao lado de Deus lá. Então,
A gente tem que estar preparado para esse momento. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que essa semana que está por entrar possa ser abençoada na vida de cada um. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Mais uma vez, que Deus abençoe e até a próxima. Deus te abençoe. Amém. Tchau.